Oi pessoal, aqui é a professora Gisele Lana Lenzi e esse vídeo é para falar sobre material a ser usado na primeira fase do exame de ordem para o seu estudo. Os alunos me perguntam qual o melhor material e eu sei que vocês têm material disponível aí à torto e à direita, vamos dizer assim, né? Na internet você encontra inclusive compartilhamentos de materiais e eu não vou dizer aqui se eu acho certo ou errado. A única constatação que eu tenho é que o aluno tem material de sobra, só que ele não sabe o que fazer com todo esse material. E aí é a necessidade da organização. Então, eu vou te mostrar o material que eu indico para os meus alunos, principalmente no treino que eu faço aqui no Treinador OAB, ok? E eu tenho um carinho especial por esse material, mas vou mostrar outros materiais e dizer de outros materiais que existem aí no mercado. O importante é que antes de comprar o material, você vá até a papelaria, livraria, seja o que for, e dê uma folheada nesse material. Você precisa dar uma lida para ver se o jeito de escrever daquele autor é compatível com a sua forma de ler, se é fácil para você, se você entende como ele escreve. Isso é muito, muito importante. É legal também ver o tamanho da letra. Tem gente que tem dificuldade de ler por conta da letra. Tem gente que não gosta de colunas, por exemplo. Tem gente que também cria caso por conta da folha, porque gosta de grifar bastante, tá certo? Tem gente que gosta de espaços dos lados para poder fazer um resumo legal no próprio caderno, no próprio livro, né? Então, veja você a melhor escolha. Eu vou te dar a dica que eu sigo e gosto muito, Gisele, ok? E os meus alunos seguem também, é o que eu indico. Bom, como eu sempre digo, o que te passa na OAB é você, é o seu estudo. Seu estudo individual, ele é essencial. O cursinho, claro, te ajuda demais, os professores são sensacionais. E sempre repito que eu tenho o maior respeito por todos os professores de cursinho, até porque eu também sou professora de cursinho, ok? Mas tenho que reconhecer sim, que o esforço do aluno, ele é 90% da aprovação dele. Até porque, gente, professor de cursinho tem que dar a mesma matéria em todos os lugares. E não é nenhum segredo que existe uma grande dança de cadeiras aí entre os professores. Então, quando você gosta de um professor, eu sempre digo, né, siga ele onde ele estiver. É muito legal essa identificação com o professor, porque isso te motiva, você fica mais feliz. Então, onde ele estiver, vá, seja em curso pequeno ou curso grande, tudo bem? Isso é muito legal. Então, quanto ao material, eu tenho que confessar, existe um material que eu sou apaixonada há muito tempo, tá? Que é o material do professor Vander Garcia, da editora Foco. Eu gosto muito do professor Vander. Professor Vander, sou sua fã de carteirinha. Preciso urgente conhecer o senhor, tudo bem? Quero, inclusive, autógrafo. O material para a OAB do professor Vander é esse aqui, ó. A editora Foco sempre me manda o Super Revisão e eu adoro e adoto o Super Revisão aqui no Treinador OAB. Gosto muito. Ele é excelente, uma divisão muito boa, uma forma de escrever muito boa, uma forma de escrever principalmente linear. Às vezes, quando a gente tem vários autores diferentes no mesmo livro, a gente vê que alguns autores são muito bons e outros não são tão bons. Ou a forma de escrever de um autor é muito fácil e a forma de escrever de outro autor não é tão fácil. E não é o caso do professor Vander, porque ele segue uma forma linear que na minha opinião é muito, muito boa. Então eu acho que vale você experimentar. Vá lá, dá uma olhadinha, dá uma folheada, tem uma letra boa. Ele é grandinho, o que eu não gosto muito, né? Um pouco pesadinho, mas ele é muito bom, tá? Inclusive para depois, se você for prestar concurso público, ele ainda vai te ajudar bastante. Vale a pena investir nessa obra. Mas você também tem outras, de outras editoras. Você tem da GEM, do professor Álvaro, que eu tenho que falar, que é uma obra que existe, tudo bem? Tem da Saraiva, da Liga da Saraiva, que é muito legal. Tem do pessoal do Damásio, tudo bem? Todos seguem um resumo e aí você tem que se adaptar. Tem coloridos, tem sem cor, enfim. Eu já falei para vocês que eu não gosto de cor. Eu não gosto de cor e o professor Vander segue esse meu conselho. Ele não tem cores e isso facilita para você porque aí você vai colorir o seu livro. E isso é muito bom, porque não tem nada poluído.
Então você vai fazer o seu estudo, você vai fazer a sua organização. Tá certo, gente? Esse é o primeiro ponto. Para um treino muito bom, você também precisa fazer provas. E aí muita gente me pergunta, porque a coqueluche do momento eu tenho que falar que é o livro do professor Vander, né? Aquele não sei quantas mil questões. Eu mesma tenho um livro dele aqui comigo, que tem um tempo já esse livro aqui, eu recebi e eu mal uso. Existe esse livro do professor Vander e existem outros livros também com essa mesma proposta. E eu não gosto desses livros de resolução de questão não, tá? Não gosto. E eu vou te explicar por quê. Esses livros, eles dão a impressão de que todas as questões têm o mesmo número de questões, né? Que todas as matérias têm o mesmo número de questões, me desculpem. Todas as matérias têm o mesmo número de questões na prova. O que não é uma verdade, porque você tem blocos grandes e você tem blocos pequenos. Você tem blocos que vão ter 10 questões, você tem blocos que vão ter 8, e vão ter blocos que vão ter 2 questões só. Então, aquele livro, na minha opinião, esse tipo de livro, dá a impressão que você tem o mesmo número de questões. Às vezes o aluno vai apostar em estudar uma matéria muito, que vão cair só 2 questões. Então, ele está apostando errado. Porque as questões grandes, e vocês precisam muito bem saber o número de questões de cada matéria que cai, tem que ter uma atenção especial sua. Porque senão a sua estratégia de estudo vai por água abaixo. Tudo bem? Mas, se você adquirir esses livros, o legal é você, depois de fazer a prova, você, sim, olhar a justificativa que eles colocam, porque eles explicam cada questão, por que foi aquela letra ou a outra letra, enfim, eles explicam a justificativa. Ah, Gisele, então o que eu faço para fazer? Como é que eu faço prova? Bom, muito fácil, simples, muito simples. Você vai entrar no site da OAB-FGV, coloca lá no Google OAB-FGV, vai entrar no site da FGV e você vai ter todas as provas da OAB lá à sua disposição. Eu quero que você imprima a prova e faça essa prova, tudo bem? Não imprime o gabarito. Por quê? Porque fica coçando, a gente olha, gente. Por isso que eu também sou contra esses livros. A gente olha o gabarito do ponta cabeça, a gente olha o gabarito no fim do livro. O nosso cérebro é sem vergonha, ele gosta da facilidade. Então, imprime a prova sem o gabarito. Faça a prova. Depois que você fizer, aí sim, você vai corrigir com o gabarito. Uma grande técnica de estudo é, toda vez que você perceber que você errou a questão, você vai procurar a justificativa certa no seu vademecum. Esse exercício de procurar é igualzinho o exercício que a gente fazia, ou às vezes até faz ainda, quando a gente era criança e procurava a palavra que a gente errava na gramática, naquele dicionário Aurélio grandão, preto, pesado, que tinha aquela folha fininha, sabe aquela folha fininha? Nossa, dava um trabalho, né? Então, aquele trabalho dava tanto trabalho mesmo que eu nunca mais esquecia como é que escrevia aquela palavra. E essa é a ideia. Quando você corrige, você nunca mais esquece aquela questão. Então, fazer prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Fazer prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Tudo bem? Ok? Essa é a minha justificativa. Portanto, o seu treino ele tem que ser baseado num bom material de estudo e também na feitura de provas, ok? O que mais que você precisa? Bom, por último, além do material e além da feitura de provas, você precisa estudar junto com o seu vademecum. É essencial, até porque muitas das questões curtas que estão na sua prova, e quando eu falo questão curta eu vou deixar bem claro, não é o enunciado, são as letras A, B, C ou D, enfim, ok? São letras de lei, ipsis literis. Então, gente, o seu cérebro, se ele já leu lá no vademecum, ele logo identifica, ele vai processando e logo identifica. Você fala assim, nossa, eu já li isso em algum lugar. Então é essencial, e é um grande erro do estudante, não fazer esse treino de estudo, material de estudo e vademecum. Tem que ser os dois juntos. Para isso, eu sempre dou a dica de você usar um porta-bíblia ou algo parecido, para deixar o vademecum bem em pezinho, à mão, para que não te dê muito trabalho de manusear, e você ir acompanhando os artigos de lei junto com
o seu estudo, o seu material de estudo. Tudo bem, gente? Gisele, mas eu não sei direito qual vademecum eu vou usar. Gente, tem um monte de vademecum no mercado, um mais legal que o outro. Mas eu vou te dar algumas dicas, eu já tenho vídeo sobre vademecum, né? Eu tive alguns alunos me procurando essa semana com problemas de visão. Foi uma semana atípica. Foram alguns alunos assim, eu fiquei bem impressionada. E eu já tinha visto uns vademecums interessantes sobre isso, mas eu nunca tinha pensado em grande utilidade, né? E tem um vademecum que chama Maxi Letra, que é muito legal. Então, para esses alunos, por exemplo, eu super aconselho que eles usem esse vademecum Maxi Letra. Tudo bem, gente? Para você que ainda não comprou o vademecum, vai folhear seu vademecum. Às vezes, quando a letra é muito pequenininha, ela te confunde demais. Vai lá ver o vademecum para você, tá bom? Veja também essa questão de cores, se essas cores não te confundem demais. Eu já falei em outros vídeos sobre essas questões de cores. Eu particularmente gosto de vademecum sem cor nenhuma, para que você possa colorir o seu vademecum. Ok, gente? E também, se você não comprou o seu vademecum, pense assim, para onde você vai com o seu vademecum? Eu não quero a desculpa que o seu vademecum é pesado demais. Tem vademecums que estão muito grandes e pesados. E sempre a pergunta que eu faço e já fiz uma vez, né, uma certa vez, é assim, para essas pessoas que fazem o vademecum, eu perguntei, você já pensou no estudante do direito quando você fez esse vademecum? Você já pensou que o estudante do direito, ele normalmente pega ônibus e metrô lotado e ele tem que carregar esse vademecum pesado para chuchu? Você já pensou que no dia da prova da OAB, esse estudante do direito, ele vai sentar numa cadeira super pequenininha e ele vai ter que abrir esse vademecum que é maior do que uma bíblia? E mais, você já pensou que esse vademecum, quanto mais colorido ele for, mais ele vai chamar a atenção do examinador? Então esses são os questionamentos que eles são legais de ser respondidos por você mesmo, estudante, tá bom? Eu sei que essas pessoas que eu fiz essa pergunta me falaram assim, Gisele, o sol nasce para todos. Ok, nasce mesmo. Nasce para mim, nasce para você e nasce para os estudantes de direito. Mas quem usa o vademecum são eles, né? E quando a gente faz um vademecum, a gente precisa pensar nessas coisinhas. Então, pense nisso, tá certo? O que mais que você precisa? Força de vontade e organização, ok? Você precisa fazer uma organização, você precisa de um comprometimento. Quanto tempo você vai estudar todos os dias? Porque o seu estudo tem que ser diário e contínuo. Quem vai te ajudar nisso? Você falou para sua família que você precisa de um tempo? Para sua namorada, para sua mulher, enfim. Você precisa daquele tempo. As pessoas precisam te ajudar. Porque quem te ama de verdade, quem quer estar com você, vai te ajudar nessa empreitada. Porque depois, na hora de colher os louros, todo mundo vai ficar feliz. E é isso que você precisa mostrar para as pessoas, para que elas possam te ajudar também. Tá bom, gente? Bom, se você tá ainda confuso, eu sei. Muita gente está confusa. A gente, na verdade, vive hoje um tempo de muita informação e pouco foco. Essa é a verdade. Eu posso te ajudar. Então você me escreve, tá bom? Aqui no Treinador OAB, eu vou te analisar como coach e vou segurar na sua mão junto com toda a minha equipe de professores e nós vamos fazer um treino e fazer você suar. Mas nós vamos pegar no teu pé, mas também na sua mão e te fazer ser vencedor, porque esse é o nosso compromisso. Aqui, só vencedor. Então, gente, é para chegar próximo do OAB e estar assim, ó, preparado. Não adianta chegar próximo do OAB você com uma faquinha e a OAB com uma bazuca enorme nas suas costas. De jeito nenhum. Você tem que estar com as mesmas armas que a OAB. E você tem que estar preparado. Então, aqui no Treinador OAB, é corpo a corpo, tete a tete. Nós vamos ter contato, e nós vamos ter contato pessoal sempre, o tempo inteiro, 24 horas, ok? Eu tô aqui disponível para responder qualquer tipo de pergunta para você, mas eu nunca quero que você esqueça que a estrela da OAB é você mesmo. Você. É você que vai se passar. Não sou eu e nenhum outro professor.
Se você não colocar na sua cabeça que você quer, não vai acontecer. Lembra de um vídeo que eu falei do herói? Tá na hora de tirar o herói. Tirar a capa que tá guardada lá no seu armário e colocar aquela capa do super-homem, da super-mulher. Porque é a sua carteira. É a sua fotinho que vai estar lá na sua carteira. Eu quero que todo dia você mentalize a sua foto lá. E mais, mentalize o seu nome na lista dos aprovados. Sabe quando a gente coloca aquele foco no nome e fica o nome da gente bem grandão? É isso que você precisa mentalizar. Mas nada vem de graça. Não adianta pegar, eu vou pegar uma coisa personalizada. Gente, o esforço é seu. Para de pagar coisa à toa, um monte de material que você não sabe o que fazer. Você precisa do mínimo possível, o possível que você pode fazer. E aí é preciso uma análise da sua vida e do seu cotidiano. Isso é algo muito individual. Você precisa de um treino possível e de alguém que te puxe de forma importante. Você precisa de um profissional. Você não precisa de aluno e você não precisa de ninguém de RH, muito menos de administrativo para fazer isso. Você precisa de professor. Você precisa de alguém que convive com pessoas que estão na OAB e que pessoas que já aprovaram muita gente. Tudo bem, gente? É isso. Companheiros, vamos lá? Eu vou te fazer um desafio. Se organize. Se organize sozinho. Você tem milhões de planos de estudo por aí. E tente. Se não der certo, saiba que você tem aqui no Treinador OAB um apoio. Procure a gente, vem nos visitar, vem tomar um café com a gente, um chazinho relaxante e nós vamos organizar tudo. Vamos colocar você para treinar, num sprint você vai ser vencedor, ok? E rumo à nossa vermelhinha. Um grande beijo para vocês e até mais!